Eu era uma coobreira da igreja local. Em abril de 1997, numa reunião de coobreiros, nosso líder, o irmão Jan, disse: recentemente surgiu um grupo que prega a Relâmpago do Oriente e eles são realmente formidáveis. Têm um amplo conhecimento bíblico e, se não tivermos cuidado e cautela, poderemos ser desorientados. Eles dizem que o Senhor Jesus já retornou e é Deus Todo-Poderoso. Não leem mais a Bíblia em suas reuniões, mas apenas as palavras de Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Essa passagem das Escrituras nos diz com clareza que todas as palavras da Bíblia são inspiradas por Deus. Devemos ter em mente que tudo na Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é o alicerce da nossa fé no Senhor. Crer no Senhor é crer na Bíblia. Afastar-se da Bíblia não é crer no Senhor, é traí-lo. Todos os presentes concordaram com suas palavras. O irmão Jan fez um gesto com a mão e continuou: vocês devem se lembrar disto. Não importa quão profundos ou bons soem os sermões da Relâmpago do Oriente. Se não estiver na Bíblia, não devemos acreditar. Mesmo que seu próprio pai ou mãe pregue algo para você, não acredite. Se essas pessoas forem à sua casa para pregar, mande-as embora. Se você for desorientado e se desviar do caminho, o Senhor Jesus não o reconhecerá. E, nessa altura, chorar não vai adiantar nada. Naquela época, eu não tinha discernimento. Pensei no que o Senhor Jesus disse certa vez: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então me perguntei: tudo o que está contido na Bíblia são as palavras do Senhor. Então como elas poderiam passar? A Bíblia é o nosso passe para entrar no reino dos céus e é também a garantia da nossa vida. Portanto, não ler a Bíblia significa não crer no Senhor. Depois, ele continuou a espalhar alguns rumores infundados e sensacionalistas. Eu acreditava que as palavras do irmão Jan eram verdadeiras. A fim de proteger o rebanho e defender o caminho do Senhor, depois que cheguei em casa, disse aos crentes que eles deveriam se proteger contra a Relâmpago do Oriente. Porém, passado algum tempo, cada vez mais irmãos ainda a aceitavam. Numa reunião, o irmão Jan contou que a irmã Liu tinha sido atraída pela Relâmpago do Oriente. Achei difícil de acreditar. A irmã Liu conhecia muito bem a Bíblia e fazia bons sermões. Como alguém de tal calibre poderia se afastar assim? Um tempo depois, o irmão Van, que pregava com frequência ao lado do irmão Jan, também passou a acreditar na Relâmpago do Oriente. Comecei a me perguntar: em todas as reuniões, somos orientados a não receber pessoas da Relâmpago do Oriente e a não ouvi-las ou ler seus livros. Mas por que os irmãos continuam crendo em Deus Todo-Poderoso um após o outro? O que há exatamente de tão atraente nos ensinamentos da Relâmpago do Oriente? O que seus livros realmente dizem? O irmão Van e a irmã Liu
entre alguns outros coobreiros, realmente buscavam e tinham muita fé, pregavam com frequência e conheciam muito bem a Bíblia. Então, como podem ter se afastado com tanta facilidade? Nossa igreja é a corrente da recuperação e nossos ensinamentos são mais profundos do que os de outras denominações. Será que os ensinamentos da Relâmpago do Oriente são ainda mais profundos do que os da nossa igreja local? Se não fossem, por que todas essas pessoas teriam se afastado uma após a outra e se recusado a voltar? Depois disso, o irmão John organizou uma reunião específica de oração, principalmente para orar e amaldiçoar aqueles que pregavam a Relâmpago do Oriente. Senti que isso não estava alinhado com as intenções do Senhor. O Senhor Jesus ensinou que odiar é tão ruim quanto matar e que devemos amar nossos inimigos. O que eles estavam fazendo não ia contra as palavras do Senhor Jesus? Eu não concordava com isso e, portanto, não participei da reunião. No final de outubro de 2002, minha sobrinha veio à minha casa. Ela disse que o Senhor Jesus havia retornado, expressado a verdade e estava realizando a obra de julgamento nos últimos dias. Também disse que a obra de Deus para salvar a humanidade foi realizada em 3 estágios. O primeiro estágio foi a obra realizada por Jeová na Era da Lei. O segundo estágio foi a obra realizada pelo Senhor Jesus na Era da Graça. E o terceiro estágio é a obra realizada por Deus Todo-Poderoso na Era do Reino. Esses 3 estágios da obra avançam passo a passo, elevando-se cada vez mais. Percebi que minha sobrinha poderia ter aceitado a Relâmpago do Oriente, então a interrompi. O primeiro estágio é a Era da Lei e o segundo estágio é a Era da Graça. Você realmente precisa mencionar isso? Acha que eu ainda não sei? Não importa o número de estágios dessa obra. Você não pode acreditar em nada sem a Bíblia. Quantas vezes eu já lhe disse? Não acredite em nada que não seja a Bíblia. Por que você não ouve? Dizem que o Senhor retornou. Onde está o Senhor? Quem o viu? Minha sobrinha disse. O Senhor retornou e expressou muitas verdades. Se quisermos ver Deus, devemos buscar em suas palavras. Se você ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, ouvirá a voz de Deus e verá sua aparição. Ouvi-la dizer isso me fez sentir ainda mais resistente. Pensei em como o irmão John sempre dizia: não importa quem pregue a Relâmpago do Oriente. Se estiver fora da Bíblia, por mais profunda que seja a pregação, não podemos ouvir. Mesmo que seja de parentes ou amigos, ainda assim é inaceitável. Então argumentei com ela. As palavras de Deus não estão todas na Bíblia? Não importa quão profunda ou boa pareça qualquer pregação fora da Bíblia, não podemos acreditar nela. Há quantos anos você está lendo a Bíblia? O que você sabe? Você foi desorientada e nem se deu conta disso, mas está tentando pregar para mim. Se você está aqui para me visitar, pode ficar por mais alguns dias, mas
Se está aqui para pregar para mim, então saia. Depois disso, cortarei relações com você. Disse minha sobrinha. Tia, por favor, investigue isso. Você acreditou no Senhor por tantos anos e sofreu muito. Se não aceitar a obra de Deus dos últimos dias, todos os seus esforços terão sido em vão. Depois que aceitei o verdadeiro caminho, você foi a primeira pessoa em quem pensei. Não importava o quanto minha sobrinha tentasse me persuadir. Eu simplesmente não ouvia e, no final, ela foi embora chorando. Mais tarde, fiquei muito chateada. Minha sobrinha tinha vindo de tão longe para me pregar o Evangelho, mas eu a expulsei. Isso não estava alinhado com os ensinamentos do Senhor. Mas então pensei, ela traiu o Senhor, portanto, expulsá-la não foi propriamente errado. Num dia de janeiro de 2003, minha sobrinha ligou e disse que sua mãe tinha sido envenenada por gás e queria que eu fosse vê-la. Pensei em aproveitar a oportunidade para falar com ela novamente e tentar persuadi-la a abandonar o caminho da Relâmpago do Oriente. No dia seguinte, fui visitar minha irmã mais velha e, depois do jantar, um irmão veio me cumprimentar calorosamente, mas naquele momento eu estava na defensiva com ele. O irmão disse: Irmã, qual é a sua opinião sobre a vinda do Senhor? Eu disse: se você crê no Senhor, podemos discutir questões da Bíblia. Mas se você está aqui para me persuadir a acreditar na Relâmpago do Oriente, então não temos nada a discutir. Eu só acredito nas palavras da Bíblia e não acredito em nada que não seja a Bíblia. O irmão disse: posso entender seus sentimentos. Eu costumava me apegar à Bíblia assim como você. Então, vamos falar sobre esse assunto hoje. Naquele momento, lembrei-me do que o irmão Jan havia dito. Não importa quão profunda ou boa pareça a pregação deles, nunca a ouça, para não ser desorientado. Então, inventei uma desculpa, disse que estava cansada e fui descansar. No dia seguinte, 2 irmãs vieram e eu continuei inventando desculpas para evitá-las e rejeitá-las. Naquele momento, eu só queria ir para casa. No entanto, a neve do lado de fora tinha mais de 15 centímetros de altura e os ônibus estavam parados, então não pude sair. Estava me sentindo inquieta e incomodada e as palavras do irmão Jan não saíam da minha cabeça. As 2 irmãs me pediram para ouvir com atenção. Caso contrário, eu perderia a chance de dar as boas-vindas ao retorno do Senhor. Uma delas continuou: o Senhor Jesus disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em Apocalipse está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se não abrirmos nosso coração para Deus, como Ele poderá nos esclarecer? Vi que ambas se comportavam com dignidade, decência e amor. Não importava o quanto eu as tratasse mal, elas nunca se zangavam comigo e continuavam a me orientar com as palavras do Senhor.
elas não eram nada parecidas com o que o irmão Jan havia dito. E eu não me sentia mais tão contrária a elas. No terceiro dia, alguns irmãos chegaram. Eu disse a eles: toda a Escritura é inspirada por Deus. As palavras da Bíblia são todas palavras de Deus, e a crença no Senhor não pode ser separada da Bíblia. Se vocês não leem a Bíblia, não estão se desviando do caminho do Senhor? Um irmão disse: vamos primeiro ver quem afirmou que toda a Escritura é inspirada por Deus, e se há alguma base nas palavras de Deus para isso. O Senhor Jesus nunca disse que todas as Escrituras são inspiradas por Deus, e a frase "toda a Escritura é inspirada por Deus" foi dita por Paulo, não pelo Senhor Jesus. Ao dizer isso, ele pegou a Bíblia e me mostrou o versículo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu dei uma olhada e, de fato, foi Paulo quem disse isso, não o Senhor Jesus. Normalmente, eu me concentrava apenas na leitura desse versículo. Mas como não havia notado essa questão? Então, o irmão leu uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso para mim. Deus Todo-Poderoso diz: hoje, as pessoas acreditam que a Bíblia é Deus e que Deus é a Bíblia. Então, também acreditam que todas as palavras da Bíblia foram as únicas palavras que Deus proferiu e que todas elas foram ditas por Deus. Aqueles que creem em Deus pensam até que, embora todos os 66 livros do Antigo e Novo Testamentos tenham sido escritos por pessoas, todos foram inspirados por Deus e são um registro das declarações do Espírito Santo. Esta é a compreensão distorcida do homem e não corresponde inteiramente aos fatos. Na verdade, a parte dos livros de profecia, a maior parte do Antigo Testamento é um registro histórico. Algumas das epístolas do Novo Testamento vêm das experiências das pessoas, enquanto algumas vêm da iluminação do Espírito Santo. As epístolas paulinas, por exemplo, surgiram do trabalho de um homem. Todas resultaram da iluminação do Espírito Santo e foram escritas para as igrejas. Eram palavras de exortação e encorajamento para os irmãos das igrejas. Não eram palavras ditas pelo Espírito Santo. Paulo não podia falar em nome do Espírito Santo, nem era ele um profeta, muito menos teve as visões que João contemplou. Suas epístolas foram escritas para as igrejas de Éfeso, Corinto, Galácia e outras igrejas dessa época. E, assim, as epístolas paulinas do Novo Testamento são epístolas que Paulo escreveu para as igrejas, e não inspirações do Espírito Santo, nem são declarações diretas do Espírito Santo. Elas são apenas palavras de exortação, conforto e encorajamento que ele escreveu para as igrejas durante o decurso de seu trabalho. Então, também são um registro de grande parte do trabalho de Paulo na época. Elas foram escritas para todos que são irmãos e irmãs no Senhor, para que os irmãos e irmãs das igrejas daquela época obedecessem a seus conselhos e seguissem o caminho de arrependimento do Senhor Jesus. De modo algum, Paulo disse que, fossem as igrejas da época ou do futuro, todos deveriam comer e beber as coisas que ele escreveu. Nem disse que todas as suas palavras vieram de Deus. De acordo com as circunstâncias da igreja da época, ele simplesmente comungou com os irmãos, exortou-os e inspirou crença neles.
e simplesmente pregou ou lembrou as pessoas e as exortou. Suas palavras eram baseadas em seu próprio fardo, e ele deu apoio ao povo através dessas palavras. Ele fez o trabalho de um apóstolo das igrejas daquele tempo. Era um obreiro utilizado pelo Senhor Jesus. E, assim, ele teve de assumir a responsabilidade pelas igrejas. E teve de encarregar-se do trabalho das igrejas. Teve de aprender sobre os estados dos irmãos. E, por isso, escreveu epístolas para todos os irmãos no Senhor. Tudo o que ele disse que era edificante e positivo para as pessoas estava certo, mas não representava as declarações do Espírito Santo, e isso não podia representar Deus. É um entendimento completamente errado e uma tremenda blasfêmia que as pessoas tratem os registros das experiências de um homem e as epístolas de um homem como palavras ditas às igrejas pelo Espírito Santo. O irmão continuou. As palavras de Deus são muito claras. No Antigo Testamento, além dos livros proféticos revelados por Deus Jeová aos profetas, a maior parte são registros das experiências das pessoas com a obra de Deus durante a Era da Lei. Por exemplo, como os israelitas saíram do Egito, as experiências de Jacó, Davi, Salomão e assim por diante. Todas essas são experiências de pessoas e não podem ser chamadas de inspiração de Deus. Todas as palavras que vieram pela inspiração de Deus na Bíblia estão claramente marcadas com frases como "Assim diz Jeová" e "Jeová diz isto". O Novo Testamento registra a obra de Jesus e as palavras do Senhor Jesus nele contidas são as palavras de Deus. O livro do Apocalipse é a visão que João teve na ilha de Patmos e é inspirado por Deus, sendo a palavra de Deus. O restante são palavras de pessoas e entendimento experiencial. E, mesmo que as palavras das pessoas tenham o esclarecimento do Espírito Santo, elas não podem ser chamadas de palavras de Deus ou inspiração de Deus. Portanto, a Bíblia é apenas um registro histórico da obra de Deus, um testemunho da sua obra, e nem todas as palavras da Bíblia são inspiração de Deus. Se tomarmos todas as palavras da Bíblia como inspirações de Deus e as tratarmos como suas palavras, isso não é uma blasfêmia contra Deus? Ao ouvir o irmão dizer isso, senti meu coração esclarecido e pensei: então nem toda a Bíblia é inspiração de Deus. Há também as palavras das pessoas. Se tratarmos as palavras das pessoas como palavras de Deus, isso é uma blasfêmia contra Deus. Não posso mais misturar as palavras de Deus com as palavras das pessoas. Na igreja local, ninguém jamais fez uma distinção tão clara entre as palavras de Deus e as palavras das pessoas. Esta é a primeira vez que eu ouço tal comunhão. O irmão continuou. Eu também costumava pensar que não havia outra obra ou palavras de Deus além da Bíblia, que todas as palavras de Deus estavam registradas na Bíblia e que elas eram completas e íntegras. Mas negligenciamos uma questão importante. Ao ouvi-lo dizer isso, minha curiosidade foi aguçada e logo perguntei: que questão importante deixamos de lado? Ele me perguntou: diga-me, o que veio primeiro, Deus ou a Bíblia?
Deus é maior ou a Bíblia é maior? Fiquei surpresa quando ele perguntou isso. Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta e ela realmente me pegou desprevenida. Depois de uma pausa, lembrei-me de que o capítulo 1 do Gênesis fala sobre Deus criando todas as coisas. Quando Deus existia, ainda não havia a Bíblia. Portanto, é claro que Deus veio primeiro. Eu disse sem rodeios. Deus veio primeiro, depois a Bíblia. É claro que Deus é maior. Depois de dizer isso, senti uma clareza repentina. Todas as coisas foram criadas por Deus. Portanto, Deus é certamente maior. Mas, no passado, coloquei a Bíblia acima de Deus. Isso não foi errado? O irmão continuou. Primeiro vieram a obra e as palavras de Deus. Depois veio o registro da Bíblia. Então, se limitarmos Deus à Bíblia e pensarmos que não há palavras de Deus fora da Bíblia, esse ponto de vista está correto? Vejamos o que o Senhor Jesus disse em João 16, 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Em Apocalipse 2, 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O Senhor Jesus nos disse claramente que há muitas coisas que ele ainda não revelou às pessoas, porque naquela época elas não seriam capazes de suportá-las. Portanto, quando o Senhor retornar nos últimos dias, ele expressará mais palavras e revelará todos os mistérios da verdade à humanidade, permitindo que ela os compreenda e entre nela. O livro do Apocalipse também profetiza que, nos últimos dias, o Espírito Santo falará a todas as igrejas. O pequeno pergaminho será aberto e o maná escondido será dado ao povo dos últimos dias. Se não houver palavras de Deus fora da Bíblia, como essas profecias poderão ser cumpridas? Portanto, quando Deus vier nos últimos dias, ele expressará mais palavras, nenhuma das quais está na Bíblia. Ao ouvir esses versículos lidos pelo irmão, concluí que Jesus de fato disse tais palavras. As palavras de Deus são inesgotáveis e abundantes. Dizer que não há palavras de Deus além da Bíblia não está realmente alinhado com os fatos. O que ele disse está alinhado com a Bíblia. Mas então me lembrei de que o livro do Apocalipse diz o seguinte: Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. O povo da Relâmpago do Oriente diz que Deus fez uma nova obra e proferiu novas palavras, o que significa palavras fora da Bíblia. Isso não era um acréscimo à Bíblia? Se eu aceitasse o que eles pregavam, estaria aceitando palavras fora da Bíblia, o que seria trair o Senhor. Então, dei uma desculpa e saí sem querer ouvir mais nada. À noite, fiquei me revirando na cama, sem conseguir dormir.
Pensei no que esse irmão havia dito e vi que era algo bom e totalmente baseado na Bíblia. Se o que o irmão John disse sobre não haverá palavras de Deus fora da Bíblia fosse verdade, então a profecia do Senhor não poderia ser cumprida e o pequeno pergaminho não poderia ser aberto. Mas então lembrei que o irmão John havia dito numa reunião especial que aquelas pessoas eram proficientes na Bíblia e que, por mais profunda ou boa que fosse sua pregação, não deveríamos dar ouvidos a elas. Por isso ainda me preocupei. E se eu acreditar na coisa errada? No quarto dia, eu disse a eles: Apocalipse 22 diz: Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Esses 2 versículos dizem claramente que não se deve adicionar nem subtrair nada da Bíblia. Vocês leem apenas as palavras de Deus Todo-Poderoso. Isso não é deixar de lado as palavras do Senhor? Se eu acreditar na coisa errada, não só não receberei a aprovação de Deus, como Ele também trará desastres sobre mim. Depois de ouvir isso, o irmão sorriu e disse: Então você está preocupada com essas coisas. As palavras de Deus são todas a verdade e não passarão, em qualquer tempo. Isso é absolutamente verdadeiro. A Bíblia diz que ninguém deve acrescentar ou subtrair nada da Bíblia, o que significa que os seres humanos não podem acrescentar nada a ela. Mas se Deus vier pessoalmente para realizar sua obra e expressar suas palavras, não podemos dizer que se trata de um acréscimo. Assim como o Senhor Jesus fez uma nova obra e expressou novas palavras com base na era da lei. Podemos dizer que ele acrescentou algo ao Antigo Testamento? Naquele momento, pensei: sim, a Bíblia diz que ninguém deve acrescentar nem subtrair nada das profecias registradas nela. Mas não diz que Deus não proferirá novas palavras. Naquele momento, meu coração se encheu de luz e fiquei um tanto interessada na comunhão do irmão. Ele continuou a ler as palavras de Deus para mim. Assim, passei a entender melhor a história por trás da Bíblia e como tratá-la adequadamente. Deus Todo-Poderoso diz: regulamentos precisam ser aplicados à obra de Deus? E Deus deve operar de acordo com as profecias dos profetas? Afinal, o que é maior, Deus ou a Bíblia? Por que Deus deve operar de acordo com a Bíblia? Será que Deus não tem o direito de ir além da Bíblia? Deus não pode se afastar da Bíblia e fazer outra obra? Por que Jesus e seus discípulos não guardavam o sábado? Se ele tivesse que praticar à luz do sábado e de acordo com os mandamentos do Antigo Testamento, por que Jesus não guardou o sábado depois que veio? Mas, em vez disso, lavou os pés, cobriu a cabeça, partiu o pão e bebeu vinho. Tudo isso não está ausente dos mandamentos do Antigo Testamento?
Se Jesus honrava o Antigo Testamento, por que ele rompeu com esses regulamentos? Você deve saber qual veio primeiro, Deus ou a Bíblia. Sendo o Senhor do sábado, ele não poderia também ser o Senhor da Bíblia? A obra feita por Jesus durante o tempo do Novo Testamento inaugurou uma nova obra. Ele não operava de acordo com a obra do Antigo Testamento, nem aplicava as palavras ditas pelo Jeová do Antigo Testamento. Ele fez sua própria obra e fez uma obra mais recente, uma mais elevada que a lei. Assim, ele disse: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Dessa forma, de acordo com o que ele realizou, rompeu-se com muita doutrina. No sábado, quando ele levou os discípulos pelos campos de grãos, eles pegaram e comeram espigas de grãos. Ele não guardou o sábado e disse: O Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Na época, de acordo com as regras dos israelitas, quem quer que não guardasse o sábado seria apedrejado até a morte. Jesus, no entanto, não entrou no templo nem guardou o sábado, e sua obra não havia sido feita por Jeová durante o tempo do Antigo Testamento. Assim, a obra feita por Jesus excedia a lei do Antigo Testamento. Era mais elevada que ela, e não estava de acordo com ela. Durante a Era da Graça, Jesus não operou de acordo com a lei do Antigo Testamento e já tinha rompido com essas doutrinas. Mas os israelitas se agarraram ferozmente à Bíblia e condenaram Jesus. Isso não era negar a obra de Jesus? Hoje, o mundo religioso também se agarra ferozmente à Bíblia. E algumas pessoas dizem: a Bíblia é um livro sagrado e deve ser lido. Algumas pessoas dizem: não importa quando, não se pode dispensar a obra de Deus. O Antigo Testamento é o pacto de Deus com os israelitas e não pode ser descartado, e o sábado deve ser guardado sempre. Não são ridículas? Por que Jesus não guardou o sábado? Ele estava pecando? Quem pode entender completamente tais coisas? Não importa como as pessoas leiam a Bíblia, será impossível conhecer a obra de Deus utilizando sua capacidade de compreensão. Não só não obterão um conhecimento puro de Deus, mas suas noções se tornarão cada vez mais terríveis, de modo que elas começarão a se opor a Deus. Se não fosse pela encarnação de Deus hoje, as pessoas estariam arruinadas por suas próprias noções e morreriam em meio ao castigo de Deus. Depois de ler as palavras de Deus, o irmão comunicou: pelas palavras de Deus, entendemos que depois da sua obra, as pessoas registraram e compilaram os fatos da obra de Deus. E isso é o que se tornou a Bíblia. A Bíblia é apenas um livro histórico e um registro dos 2 estágios anteriores da obra de Deus. Ela é o testemunho de Deus servindo a obra dele e não tem a intenção de limitá-la. O Antigo Testamento registra a obra de Jeová na Era da Lei, com ênfase em como Deus criou o mundo e sua obra na Era da Lei. O Novo Testamento registra a obra de Deus na Era da Graça, contendo a obra e as palavras do Senhor Jesus, convocando as pessoas a se arrependerem e confessarem, a amarem o próximo como a si mesmas e a perdoarem 70 vezes 7, bem como o Senhor Jesus perdoando pecados,
curando os doentes, expulsando demônios, ressuscitando os mortos e assim por diante. A obra e as palavras do Senhor Jesus não estavam também fora do que está registrado no Antigo Testamento? Aos olhos humanos, isso também não foi além da Bíblia? Mas isso não foi um acréscimo à Bíblia, e sim uma elevação da obra de Deus. Hoje, Deus Todo-Poderoso veio, construindo sobre a obra da Era da Graça para abrir a obra da Era do Reino e expressou novas palavras. Essas são as palavras do Espírito Santo para as igrejas, profetizadas no Apocalipse, e o pequeno pergaminho foi aberto. Como se poderia dizer que algo foi acrescentado à Bíblia? Essa é uma questão completamente diferente. Quando as pessoas virem que Deus Todo-Poderoso expressou tantas verdades, que os mistérios do pequeno pergaminho foram revelados e que essas palavras são exatamente o que a humanidade precisa neste momento, verdades que dizem respeito a se a humanidade será salva e entrará no reino dos céus. Será que elas ainda retornarão à religião e ouvirão a pregação da Bíblia todos os dias? Assim como aqueles que seguiram o Senhor na Era da Graça. Quando o ouviram expressar novas palavras e fazer uma nova obra, será que eles ainda iriam ao templo para ouvir os fariseus pregarem o Antigo Testamento? Se rejeitarmos as novas palavras de Deus, porque sua nova obra vai além ou está acima da Bíblia, não estaremos cometendo o mesmo erro dos fariseus ao nos opormos a Deus? As palavras do irmão me convenceram por completo e eu não tinha como contestar. Eu realmente idolatrava a Bíblia e a colocava acima de Deus. Também entendi que o fato de as pessoas da Relâmpago do Oriente não lerem a Bíblia não significa que a estejam negando, mas sim que estão seguindo os passos da obra de Deus. Assim como aqueles que seguiam o Senhor Jesus se concentraram no Novo Testamento e deixaram de lado o Antigo Testamento. Isso não significava que eles haviam se desviado do caminho de Deus. Percebi que não podia mais continuar seguindo esse caminho equivocado e que, se Deus Todo-Poderoso fosse realmente o Senhor que retornou e eu não investigasse com cuidado e perdesse a oportunidade de dar as boas-vindas ao retorno dele, será que eu não me tornaria uma virgem tola? Orei ao Senhor. Senhor, se tu realmente retornaste, estou disposta a deixar de lado minhas próprias noções e seguir o esclarecimento e a orientação do Espírito Santo. Se esta é tua obra, por favor, esclarece-me para que eu possa reconhecer tua voz. Depois de orar dessa maneira, senti uma grande sensação de paz e tranquilidade em meu coração. Em seguida, lemos mais das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: o próprio Deus é vida e a verdade, e sua vida e verdade coexistem. Aqueles que são incapazes de ganhar a verdade jamais ganharão vida. Sem a orientação, o apoio e a provisão da verdade, você há de ganhar apenas palavras, doutrinas e, mais ainda, morte. A vida de Deus é sempre presente,
e sua verdade e vida coexistem. Se não consegue achar a fonte de verdade, você não ganhará a nutrição de vida. Se não pode ganhar a provisão de vida, certamente você não terá verdade. E, para além de imaginações e noções, a totalidade do seu corpo não será nada além da sua carne fétida. Saiba que as palavras dos livros não contam como vida. Os registros da história não podem ser consagrados como a verdade, e os regulamentos antigos não podem servir como relato das palavras correntes de Deus. Somente as palavras expressas por Deus quando Ele vem para a terra e vive entre os homens são a verdade, vida, as intenções de Deus e seu atual modo de operar. Se você toma os registros das palavras ditas por Deus nas eras passadas e adere a elas hoje, isso faz de você um arqueólogo, caso em que a melhor forma de descrevê-lo é como um especialista em relíquias históricas. Você sempre acredita em vestígios da obra feita por Deus em tempos passados. Acredita apenas na sombra que ficou de Deus quando Ele operou anteriormente entre os homens. E só acredita no caminho que Deus deu aos seus seguidores em tempos antigos. Mas não acredita no direcionamento da obra de Deus hoje. Não acredita no glorioso semblante de Deus hoje. E não acredita no caminho de verdade atualmente expresso por Deus. Portanto, você é, inegavelmente, um sonhador que está desconectado por completo da realidade. Se agora você ainda se apega a palavras incapazes de levar vida ao homem, então você é um irremediável pedaço de pau oco, pois é conservador demais, intratável demais, por demais impermeável à razão. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganha vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer a Deus e ser aprovado por Deus. Se não busca o caminho de vida providenciado por Cristo dos últimos dias, você jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para entrar pela porta do reino dos céus, pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. Aqueles que são controlados pelos regulamentos, palavras e grilhões da história jamais conseguirão ganhar vida nem ganhar o caminho perpétuo de vida. Isso porque tudo o que eles têm é água turva à qual se agarraram por milhares de anos, em vez da água de vida que flui do trono. Aqueles que não são abastecidos de água de vida continuarão a ser cadáveres, brinquedos de Satanás e filhos do inferno para sempre. Como, então, podem contemplar a Deus? Você só tenta se agarrar ao passado, só tenta ficar parado e manter as coisas do jeito que estão, e não tenta mudar o status quo e descartar a história. Então você não estará sempre antagônico a Deus? Os passos da obra de Deus são vastos e poderosos, como vagalhões e trovões ressonantes. Ainda assim, você senta e espera passivamente a destruição, esperando tudo cair do céu, sem fazer nada. Desse modo, como você pode ser considerado alguém que segue os passos do Cordeiro? Como pode justificar o Deus ao qual você se apega como um Deus que é sempre novo e nunca velho? E como as palavras de seus livros amarelados podem transportá-lo para uma nova era? Como é que elas podem levá-lo a buscar os passos da obra de Deus? E como podem elevá-lo aos céus? O que você tem em suas mãos
é a palavra que só pode proporcionar conforto passageiro, não as verdades que são capazes de dar-lhe vida. As palavras das Escrituras que você lê só podem enriquecer sua língua e não são palavras de filosofia capazes de ajudar você a conhecer a vida humana, muito menos a senda que pode levá-lo à perfeição. Essa discrepância não lhe dá motivo para reflexão? Ela não lhe permite compreender os mistérios contidos no interior? Você é capaz de, por si próprio, levar a si mesmo ao céu para encontrar Deus? Sem a vinda de Deus, você pode levar a si mesmo ao céu para desfrutar felicidade de família com Ele? Você ainda está sonhando agora? Então, eu sugiro que pare de sonhar e olhe para quem está operando agora, para quem está realizando a obra de salvar o homem nos últimos dias. Se não o fizer, você jamais ganhará a verdade e jamais ganhará a vida. Deus expôs todas as minhas noções. Eu estava bem ciente de que Deus é a verdade, o caminho e a vida, e que sua abundância é inesgotável e nunca se acaba. Mas eu me agarrava obstinadamente à obra que o Senhor Jesus havia realizado no passado. O Senhor voltou nos últimos dias e está realizando uma nova obra. No entanto, eu ainda estava me apegando às palavras e à obra passadas do Senhor nos dias atuais. Eu não era o arqueólogo a que Deus se refere? O Senhor não se apega mais à sua obra passada e veio novamente para realizar uma nova obra. No entanto, eu me apegava à obra passada de Deus, até mesmo usando-a para avaliar sua nova obra. Eu não estava me opondo a Deus com isso? Se ainda me apegasse à Bíblia e não aceitasse o caminho de vida que Cristo nos deu nos últimos dias, então minha crença no Senhor até o fim não me traria vida, nem a aprovação do Senhor. Muito menos me permitiria entrar no reino dos céus. As palavras de Deus me tocaram profundamente e me encheram de vergonha. Meu rosto ardia e eu sentia um profundo sentimento de condenação no coração. Naquele momento, eu estava feliz e envergonhada ao mesmo tempo. Estava feliz porque finalmente tinha visto o retorno do Senhor Jesus, mas envergonhada por ter sido tão cega, por ter adorado cegamente as pessoas e acreditado em rumores sem fundamento, e por ter rejeitado repetidamente a obra de Deus dos últimos dias, achando que eu era leal ao Senhor. Eu tinha sido tão tola e obstinada. Lembrei-me de quando acreditei em rumores infundados e bloqueei o acesso à igreja. E até mesmo levei irmãos que haviam acabado de aceitar Deus Todo-Poderoso de volta para a igreja tradicional. Fiz muitas coisas malignas. Eu vivia diariamente ocupada com o trabalho na igreja local. Não estava me ocupando em me opor a Deus e ir contra Ele. O mal que fiz não foi diferente do que fizeram os fariseus ou os saduceus judeus. Fechei a porta do reino dos céus para meus irmãos, não entrando eu mesma, nem deixando que eles entrassem. Fiz muitas coisas malignas em oposição a Deus, mas Ele não lidou comigo de acordo com meus atos malignos. Em vez disso, enviou irmãos para me pregar o Evangelho, trazendo-me para diante dele. Eu realmente não merecia esse grande amor de Deus. Não consegui mais conter a culpa e o remorso no coração e,
Em lágrimas, ajoelhei-me na cama para orar e confessar a Deus: Senhor, ouvi tua voz e tu realmente retornaste. Estou muito animada e feliz, mas também cheia de pesar. Tu enviaste pessoas para me trazer as boas novas, para pregar o Evangelho para mim. Mas não só não ouvi, como também continuei acreditando nos rumores infundados e nas noções espalhadas pelos líderes religiosos e, repetidas vezes, fechei a porta para ti. Também desorientei meus irmãos e os impedi de virem para diante de ti. Como os fariseus, delimitei-te dentro das Escrituras. Deus, eu estava tão errada, estava tão cega. Quero confessar e me arrepender diante de ti. Não quero mais seguir a senda dos fariseus e estou disposta a seguir os passos de tua obra. Depois de orar, meu coração ficou tão leve e tranquilo. Era como se eu tivesse me tornado uma pessoa diferente. Nos dias seguintes, ao me reunir e comunicar as palavras de Deus com os irmãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso, toda a confusão em meu coração foi resolvida. Tive plena certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado, por quem eu esperava há muito tempo. Meu coração estava tão agitado que eu queria voltar logo e compartilhar essa grande notícia com meus irmãos. Primeiro fui à casa da minha mãe e, uma semana depois, converti alguns irmãos. Depois de um tempo, voltei à minha localidade e preguei o Evangelho à irmã Li, da minha denominação. A irmã Li ficou muito feliz ao ouvir e estava disposta a investigar o verdadeiro caminho. Mas, inesperadamente, ela foi perturbada e trazida de volta pelos coobreiros da igreja local. Mais tarde, quando os coobreiros da igreja local descobriram que eu havia aceitado Deus Todo-Poderoso, eles me expulsaram. Não fui constrangida por eles e continuei a pregar o Evangelho. Vendo que não conseguiam me impedir, começaram a usar táticas mais brandas. Enviaram pessoas em grupos de 2 ou 3 à minha casa, chorando e implorando para que eu voltasse à igreja local. Eles me pediram desculpas, dizendo que não deveriam ter me expulsado. Pensei em todos os anos que tinha passado com eles, pregando o Evangelho, apoiando meus irmãos e participando de reuniões de coobreiros juntos. Todas essas lembranças ficaram passando na minha cabeça como um filme. Eu me senti muito angustiada e então orei a Deus. Deus, o que devo fazer? Ainda tenho sentimentos por eles e não consigo me libertar. Mas também sei que tu voltaste para realizar a obra de julgamento e limpeza, e que, se eu voltar para a religião com eles, estarei traindo a ti. Não quero deixar de viver à altura da tua salvação. Não posso ser alguém sem consciência. Depois de orar, de repente me lembrei das palavras de Deus que meu irmão leu para mim. Deus Todo-Poderoso diz: em cada passo da obra que Deus faz nas pessoas, externamente, ela parece ser interações entre pessoas, como se nascida de arranjos humanos ou de perturbação humana. Mas nos bastidores, cada passo da obra
e tudo o que acontece é uma aposta feita por Satanás diante de Deus e requer que as pessoas permaneçam firmes em seu testemunho a Deus. Veja quando Jó foi provado, por exemplo. Nos bastidores, Satanás estava fazendo uma aposta com Deus, e o que aconteceu a Jó foram os feitos dos homens e a perturbação dos homens. Por trás de cada passo da obra que Deus faz em vocês, está a aposta de Satanás com Deus. Por trás disso tudo há uma batalha. As palavras de Deus deixaram meu coração mais leve. E, por fim, compreendi que o fato de os irmãos me suplicarem e dizerem palavras lisonjeiras para me elevar continha os esquemas de Satanás. Eles estavam tentando usar essa tática suave para me enganar, para me fazer trair a Deus Todo-Poderoso e abandonar o verdadeiro caminho. Eu não podia cair em seus truques. Quando viram que não conseguiriam me persuadir, foram embora. Mas, para minha surpresa, 10 dias depois, o irmão Jang trouxe mais de 10 coobreiros à minha casa para me perturbar. Pensei comigo mesma, o Senhor já voltou, e como dirigentes da igreja local, eles não apenas se recusam a aceitar isso, como também espalham noções e falácias para nos desorientar, além de condenar a obra de Deus nos últimos dias. Eles são realmente crentes no Senhor? Preguei o evangelho da obra de Deus nos últimos dias aos meus irmãos, e todos se dispuseram a buscar e investigar. Mas assim que eu saía, os membros da igreja local vinham e os arrastavam de volta. Pensei nas palavras do Senhor Jesus, condenando e amaldiçoando os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. As ações do irmão Jang e dos outros não eram exatamente como as dos fariseus hipócritas? No passado, quando os fariseus viram o Senhor Jesus expressar tantas verdades e realizar tantos milagres, eles não buscaram, mas resistiram a ele e o condenaram. Eles até prestaram falso testemunho para desorientar as pessoas e impedi-las de seguir o Senhor. E a natureza essência deles era odiar a Deus e a verdade. Agora, Deus Todo-Poderoso expressava tantas verdades e muitas pessoas o aceitaram e passaram a segui-lo. Mas o irmão Jang e os outros não apenas se recusavam a investigar, como também resistiam e condenavam Deus Todo-Poderoso, bloqueando o acesso à igreja, espalhando rumores infundados e falácias para intimidar os crentes e impedi-los de investigar o verdadeiro caminho. Eles não estavam entrando no reino dos céus e ainda impediam outros de entrarem também. Faziam com que as pessoas resistissem a Deus junto com eles e as levavam ao inferno. Não eram eles, fariseus e demônios vivos, que impediam os outros de entrar no reino dos céus e os tornavam filhos do inferno? Quando pensei nisso, fui capaz de discerni-los e vi claramente sua essência de resistência a Deus. Não importava como tentassem me perturbar, eu não cairia em seus truques e estava determinada
a seguir os passos do Cordeiro. Foram as palavras de Deus que me levaram a me libertar da escravidão dos rumores infundados dos líderes religiosos e a enxergar os esquemas de Satanás. Depois disso, juntei-me ativamente às fileiras dos que pregam o Evangelho e, trabalhando junto com meus irmãos, trouxemos mais de 30 pessoas da igreja local. Tendo visto a orientação de Deus, minha fé em segui-lo ficou ainda mais forte. Graças a Deus Todo-Poderoso.